Alô, galera de Kansas City, é um motivo de muita satisfação para nós. Estamos aqui com uma mulher incrível, estreando o nosso Dreamcast, o podcast mais famoso e desconhecido do Brasil. Seja bem-vinda a Kansas City. Meu nome é Larissa. Eu sou Laiane Mello e nós estamos aqui para bater um papo com essa mulher, né, que é um exemplo, mãe, esposa, empreendedora. E a gente está aqui para bater um papo legal com ela. Vamos aprender um pouquinho com você hoje. Que alegria. Camila, a alegria é minha. A gente quer te ouvir hoje. O que você tem para dizer num dia tão marcante como esse das eleições para as mulheres do Brasil? Olha, eu já comecei comunicando, né? Isso. Olha aqui, eu disse que hoje eu tô aqui no Poder do Network em Kansas. E eu digo, Bruno Avelar preparou uma pegadinha para mim, gente. Ele vai me colocar no palco na hora que tá saindo o resultado da eleição. Meu coração tá... mas o que é que eu tenho para dizer? Eu posso dizer duas coisas, né? A primeira coisa é que não cai um fio da nossa cabeça que o Senhor não permita. Sim. Nós temos o poder e o dever de nos posicionar, de orar, de levantar a bandeira da nossa nação e principalmente não de um homem A ou B, mas dos princípios do que nós cremos, né? Os princípios da casa de Deus, os princípios da palavra de Deus, os princípios da família. E eu creio, sim, creio até o último momento. Nós só precisamos de um voto para a vitória. Sim. Camila, não aconteceu. O Senhor continua no controle. Amém. Isso faz parte dos planos dele. Verdade. E se isso for o final dos tempos, glória a Deus, Jesus está voltando. Amém, aleluia. É isso? Então a gente dá o significado que a gente quiser para o desafio que vier pra frente. Eu aprendo que a perseguição é fundamental na vida do crente. A perseguição, ela te leva para o altar. Ela te leva a você dobrar os joelhos. Ela te leva a levantar um clamor. Então, o que o Brasil está passando é simplesmente Deus alinhando a sua igreja. Deus dizendo para nós que nós precisamos manter a chama do nosso coração acesa. Porque nós sabemos que Jesus vem. E um dia ele virá arrebatar a sua igreja. Mas, Camila, conta pra nós. Nós somos mães e eu vejo muitas mães frustradas dentro dos lares, sem saber qual o seu propósito de vida. Então, eu vejo assim que muitas mães têm dificuldade de servir a sua casa, de servir o ministério com clareza, trazendo na luz da palavra dos seus filhos. Porque o que eu vejo nos dias de hoje é que as mães levam seus filhos para a igreja, mas não alimenta os seus filhos em casa com a palavra do Senhor. O que você pode dizer para nós? Você me fez duas perguntas em uma, né? Ela primeiro falou de mães frustradas, mulheres que estão dentro da casa desempenhando o papel de dona de casa e de mães e vivendo por isso uma frustração. Essa foi uma pergunta. A outra pergunta são como alimentar os seus filhos no caminho do Senhor, não delegando essa responsabilidade para a igreja. Eu entendo que cada um de nós tem um chamado, homens e mulheres. E, Camila, por que algumas mulheres estão no papel mais nobre que Deus deixou para a mulher, que é de ser a coluna de uma casa? Esse é o papel mais nobre que Deus nos deu. Né? Quando a gente estuda a Provérbios 31, quando descreve as características da mulher virtuosa, ela não era só uma dona de casa. Mas mesmo tendo um negócio lucrativo, mesmo negociando mercadorias, mesmo comprando e vendendo vinhas, a gente deixava muito claro que ela acordava cedo e não era para ir para o negócio dela. Ela acordava cedo para dar ordem aos seus funcionários de como tinha que funcionar a sua casa. Ela tinha funcionários, tá? Que você me falou. Recebo. Ok. Ela costurava com as próprias mãos roupas de lã para que a sua família não passasse frio. Então, assim, Deus nos deu essa capacidade, essa habilidade, não que seja fácil, mas de nós sermos multipapéis, multitarefas. Sim. E a frustração, ela não vem por tudo que nós temos que fazer. A frustração vem por você não ter clareza do seu papel, clareza do seu chamado, clareza da sua identidade. Né? Assim, eu digo que eu creio por mim e por você, né? Mesmo que você não creia, eu creio por você. Então, assim, eu creio sem nada duvidar que cada um de nós veio para o mundo com um propósito. Os homens e mulheres, tá? Eu estou falando para homens e mulheres. Nós viemos para o mundo com um propósito. E nós temos as características físicas, as características temperamentais, as características de comportamento, até a história de vida, que nos habilita para esse processo. A diferença é que alguns de nós passam a vida inteira acreditando nas mentiras que o mundo nos colocou e desconectado completamente do plano de Deus para nossas vidas. Cada um tem um plano. Só consigo viver o plano que Deus deu para a minha vida, você só consegue viver da sua e você da sua, quando você estiver
aproximada cada vez mais da verdade de Deus sobre você. Só que existe uma característica interessante, que nós somos seres espirituais, mas nós temos uma alma que habita no corpo. E eu faço questão sempre de dizer que não adianta você cuidar do seu espírito e esquecer de cuidar da sua alma. Porque está cheio de grandes homens e mulheres de Deus no mundo com almas completamente feridas porque não cuidaram das suas emoções. E por não cuidarem das suas emoções, passam a vida inteira sem acessar as promessas e os planos de Deus para suas vidas. Então, quantos líderes espirituais têm uma vida ferida, têm uma alma ferida, porque acham que só cuidando do espírito a alma é sarada. Sim, Deus é soberano, Ele pode fazer todas as coisas. Sim. Mas Ele deixou em nós uma alma que é composta por razão e emoção. E eu preciso curar as minhas emoções. Eu preciso desenvolver o meu intelecto. Ele nos manda renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é mentalidade, é palavra de Deus, é conhecimento, é informação. Ele nos manda investir os nossos recursos para buscar conhecimento. Sim. Então, cuidar do povo de Deus para não estar se escondendo atrás de uma espiritualidade, usando uma arma de espiritualidade, tendo uma vida medíocre, porque não está fazendo o que tem que ser feito. Então, quando eu digo que a gente tem que se aproximar do plano de Deus para a nossa vida, fala não só de buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós nascemos para glorificar o Senhor, nossa vida tem que glorificar o Senhor. Mas nós temos que curar as nossas feridas, porque são as feridas da alma que distorcem a tua identidade. Sim, é verdade. São as mentiras que você acreditou das tuas experiências. Sou rejeitada, sou abandonada, fui traída, sou indesejada, não fui querida, não fui esperada, não foi... E na hora que eu não curo isso, eu não vivo o plano de Deus para a minha vida, porque eu não sei quem eu sou. Né? Então, essa frustração, ela vem não pelo seu papel de dona de casa ou de mãe. Olha, gente, quantas mulheres têm o privilégio? Eu nunca soube o que é esse privilégio. Até porque eu entendo que o meu chamado é outro. Eu sou uma mulher de negócios, mas eu não negocio muitas coisas dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos e quem os deixa na escola sou eu, e quem deita na cama para dormir sou eu, e quem lê a Bíblia com eles sou eu, tá certo? Então, a frustração não vem pelo que ela faz ou que ela deixa de fazer, vem por ela não ter clareza de quem ela é. Sim. Então, o caminho, curar as feridas emocionais e se alimentar mais e mais, ouvir do Senhor o que Ele diz a seu respeito. Sim. Tá certo? Sim. Essa foi a primeira pergunta. Isso. É maravilhoso ouvir isso, porque eu tenho 33 anos e a minha mãe me teve com 16 anos de idade. Uma criança. Então, a minha mãe, ela ouve muitas palavras mal intencionadas sobre a vida dela. Então, ela poderia ter me abortado, ela poderia ter me entregado para alguém, mas a minha mãe decidiu vencer uma batalha, um propósito. Ela decidiu me cuidar e ser mãe solteira no Brasil e negra. Então, minha mãe não desistiu de mim. Então, assim, por mais que foi sofrido e doído, ela diz assim que você foi a melhor coisa na minha vida. E hoje eu sou mãe. Só que você vem com muitos traumas. O abandono paternal... Somos vítimas de outras vítimas. A sua mãe também foi vítima. Muita dor na gente. E hoje estar falando isso com você aqui, isso me traz muita alegria e satisfação, porque hoje eu posso dizer, o Senhor me curou. Amém. Mas para Ele ter me curado, primeiro Ele teve que me fazer ser mãe. Então eu costumo dizer que a minha filha Gabriele, ela tá aqui, ela foi o maior presente que Deus me deu. Ainda mesmo que eu não entendia como que eu iria lidar com aquele bebê, eu não entendi a minha identidade, mas ela foi a maior chama que Deus me entregou, o maior propósito, e hoje eu entendo o propósito que Deus tem na vida dela. Então eu acredito assim que filhos vêm para nos transformar de dentro para fora. E é sobre isso. Quer falar alguma coisa lá? Eu tenho uma pergunta. Qual a dica você daria, assim, eu tô vivendo um momento que eu tenho 3 abaixo de 5. São 3 homens. Um exércitozinho. Sim. Outro dia a gente estava conversando e a gente estava falando sobre a maternidade. E a maternidade é o momento mais lindo da vida da mulher que você não trocaria por nada na vida. Nada. Mas ao mesmo tempo ele é o lugar mais solitário. Muito desafiador. Principalmente nos Estados Unidos, eu acho. Porque aqui a gente é mais sozinho, todo mundo trabalha muito, você não tem a mãe, a sogra, todo aquele movimento. E como vencer essa etapa? Tipo, é bem... Uau. Como não deixar uma deixar depressão, a emoção tá abalada, tipo, aquela solidão mesmo, aquele sentimento de solidão, apesar daquele momento que você tá vivendo, que é o momento mais lindo que você, né, e a gente se sente só às vezes. O sentimento de solidão
e essa tristeza, né? Essa é uma mistura de alegria, de êxtase com tristeza. Eu digo que Deus me permitiu, eu vivi uma depressão pós-parto no meu segundo filho. E eu entendo que Deus me permitiu viver aquilo, porque a partir de hoje eu olho para alguém que passa por isso com muito mais empatia. Eu consigo me colocar na dor da pessoa. Antes eu não tinha essa visão. Por eu ser uma pessoa muito prática, eu sempre achava, não, isso é besteira, gente, é drama, mimimi, vitimismo. Não é, é real, é químico. É químico, eu tô falando de uma depressão pós-parto, né? É químico. Eu passei 15 dias que eu olhava para a criança, ao mesmo tempo que eu amava, eu chorava, o Paulo saía para trabalhar, eu achava que ele ia morrer na rua, ele não ia voltar, eu ia ficar sozinha com aquelas 2 crianças. E... Camila, como é que você venceu isso? Óbvio, existe a medicina. A minha médica me passou um remedinho e ela disse, Camilinha, é um vento. Do jeito que vem, vai. É hormonal, é um pico hormonal de queda que vai passar. E realmente durou 15 dias e passou, tá? Mas foram 15 dias muito difíceis. E eu passei a ter muito amor por quem enfrenta isso. Eu olho para essa pessoa com muita misericórdia, com muito desejo no coração de contribuir. Agora, vamos sair dessa situação pós-parto, porque momentos de melancolia, tristeza, frustração, ela faz parte de vários ciclos da nossa vida. Não necessariamente numa situação, né, onde os hormônios biologicamente, fisiologicamente, estão alterados. Eu entendo que independente do lugar onde você esteja, do lugar onde eu esteja, independente dos desafios, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, eu tenho babá, eu tenho funcionários, eu tenho uma empresa com muitos funcionários que nos ajudam. Mesmo assim, eu trabalho alucinadamente. Se você olhar a minha agenda, da hora que eu abro os olhos, da hora que eu fecho os olhos para dormir, é surreal as nossas responsabilidades, minha e do Paulo. A quantidade de demanda, de reunião, de corre. No mês de setembro, eu dormi 6 noites na minha cama. Uau. Eu trocava de mala. Eu só trocava de mala. E, Camila, o que fazer para ter saúde emocional diante desse ritmo louco de vida? Para mim, a saúde emocional, na minha vida, eu só posso falar do que eu vivo, né? Diferente disso é mentira. Então, assim, na minha vida, eu tenho 2 sustentos muito fortes. A minha conexão com Deus, que eu preciso dele todos os dias. Eu preciso estar na presença de Deus todos os dias. Eu preciso dobrar os meus joelhos, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso encher o meu dia de adoração, de louvor. Eu preciso. É como se ele viesse... Como se ele viesse, não. Ele vem alinhando todas as minhas emoções. E eu preciso de 1 hora do dia para cuidar de mim. Uma coisa que é só minha. Você talvez seja ler um livro, outra seja dar uma passeada na praça, porque se deixar a gente não para. Com certeza. Então eu organizo a minha vida para 1 hora do meu dia eu fazer algo que é só meu. Entendeu? Então, assim, no meu caso, eu separo 1 hora do meu dia para fazer um treino. Eu vou para academia e nesse momento eu assisto uma pregação. Eu assisto uma pregação todos os dias. Eu gravei um outro podcast ontem e eu falei isso para as pessoas. Gente, vocês não entendem o que é você começar o seu dia, onde 30 minutos em que eu estava na esteira ou na bike ou na escada, durante aqueles 30 minutos eu já comecei o meu dia sendo edificada, sendo exortada, sendo confrontada, sendo alimentada, sendo edificada mesmo, transformado o meu caráter. Não tem como meu dia ser ruim. Sim, sim. Né? E naquele momento eu disse assim, olha, nesse momento eu não olho o WhatsApp, eu não respondo ninguém da empresa, meus filhos acabei de deixar na escola, esse momento é só meu, eu vou passar 1 hora aqui dentro para mim. A partir daí eu tô pronto, pode botar o que vier, porque eu já tô forte, já tive meu momento com Deus, já chego em casa, aí eu tenho meu momento de oração, leio a Bíblia enquanto eu tomo café da manhã, e aí eu tô pronta para trabalhar até outro dia, se for preciso. Mas uma dica poderosa, organize a sua vida. Isso. Não abra mão, diga não. O sucesso não está só em dizer sim, o sucesso é dizer não. As pessoas prósperas, as pessoas que são plenas, as pessoas que têm saúde emocional, elas sabem dizer não. Com amor, com generosidade, mas olhar para o marido e dizer, amor, agora não, agora é o meu tempo. Filhos, agora não, agora é o meu tempo. Nessa hora eu preciso de ajuda, então eu vou arrumar alguém, um voluntário, um funcionário, se eu puder pagar, porque nessa hora ela é minha. Eu vou fazer uma unha, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma corrida, eu vou para um treino, eu vou assistir um vídeo. 1 hora por dia para você dizer que você se ama, que você é importante, encher o seu tanquinho para poder depois transbordar coisa boa, porque senão, amiga, desculpa, mulheres amarguradas, frustradas, tristes, infelizes, elas só transbordam para o marido, para os filhos, ingratidão, irritabilidade, impaciência, grosseria, frustração, até para Deus. Né? Então, estratégia, organizar o seu dia e não abrir mão de um momento que é só seu. E Deus nem recebe, né? Porque a palavra do Senhor fala que nós somos o seu santuário. E o que você tem queimado no seu santuário? Então, assim, eu me encontro nisso. Eu tento organizar a minha vida,
Eu tenho 3 filhos e é difícil, mas quando você começa o seu dia com o Senhor, tudo flui. Tem uma frasezinha que eu digo o seguinte: quem disse que precisa ser fácil? Vai esperar fácil? Não vai ser, nada vai ser fácil. Isso. Desculpa. É difícil sim, agora é difícil, mas você faz sorrindo, faz com gratidão, faz com alegria. Isso. A vida é o significado que você quiser dar para ela. Você pode olhar para os 3 filhos e comunicar impaciência, comunicar pesar, comunicar cansaço, olhar para os 3 filhos, glória a Deus, tem 10 milhões de mulheres no mundo tentando ter filhos, não tem. Então eu tenho os meus, eu sou grata. Sim. Né? E assim da mesma forma, para o casamento, para a empresa, para os negócios, o nosso olhar muda a realidade. Dá uma dica para nós aí de como não se sentir culpada na maternidade. Amiga, olha para mim, vai se sentir culpada. Diariamente. Todo tem dia dia que parece que a gente está aqui, tem dia que estamos aqui. Agora, uma coisa poderosa, só para explicar sobre neurologicamente, qual é o sentido da culpa no ser humano. A culpa é o maior motivo de autossabotagem. Presta atenção. Quem se sente culpado se sabota. Porque culpado não merece ser feliz, culpado não merece filhos saudáveis, culpado não merece casamento feliz, culpado não merece ter dinheiro, culpado não merece prosperidade. Então, o sentimento de culpa, ele vem e ele precisa ir embora. Sim. E Camila, como é que ele vai embora? Primeiro você tem que perceber que ele chegou. E na hora que ele entrar no seu coração, você dizer, sai daqui. Porque o acusador não é o meu Deus. Sim. Ponto. A gente sabe quem é o acusador. Segundo, eu sou humana. E você tem que aproveitar esse sentimento e transformar ele por autorresponsabilidade. Ok, onde é que eu errei? Foi isso que eu errei? Dei atenção pro marido e esqueci dos filhos. Então amanhã, o que é que o meu pequeno gosta? É sentar no chão e brincar de carrinho? Então amanhã eu sento no chão e brinco de carrinho. Isso. Então assim, o sentimento de culpa vem e você transforma ele numa atitude de transformação no outro dia. Se perdoa 10 vezes por dia se for necessário. Sim. Mas não seja dominado, porque a culpa te faz não dizer não para seus filhos, a culpa faz você não colocar limites, a culpa faz você inverter valores, a culpa faz você negociar o inegociável. Não pode ter culpa. Vem o sentimento de culpa, vai lá, enche de beijo, enche de abraço, enche de cosquinha. Eu te amo, mamãe errou. E se tiver que pedir perdão, pede. Sim. Se tiver que pedir um perdão, pede, porque aí a culpa vai embora. Filho, quantas vezes eu já pedi perdão para meus filhos? Filho, mamãe quer te pedir perdão. Por quê? Porque a mamãe hoje não conseguiu olhar nos seus olhos. Sim. Tudo eu fiz, eu cuidei, tudo acelerada. Filho, a minha filha, ontem eu disse isso nesse podcast ontem. Se Júlia, quantas vezes eu olhei para ela e disse assim, filha, eu quero lhe pedir perdão pela forma como eu tratei o seu pai. Uau. E eu digo que você não vai ser impaciente com seu marido, porque esse erro acaba em mim, não acaba em você. E eu tô pedindo perdão a ele e pedindo a perdão a você, porque você não vai se comportar dessa forma com seu marido. Amém. Né? Então, assim, vem o sentimento de culpa. Opa, muito obrigado, culpa. Tchau, culpa. Você não tem espaço em mim. E aí você se comporta de outra forma, entende que você vai errar, você só não pode ficar na cadeira do culpado. Sim. Tá? É difícil, né, essa fase. Às vezes eu fico em casa com as crianças e os meus são bem pequenininhos, então eles precisam de mim constantemente. E às vezes o Joab entra por uma porta, eu quero sair pela outra, né? E aí o prazo de eu sair é 10 minutos. Eu falo, cadê meus bebês? Então, aí já bate aqui, eu podia ter trago eles e tal, mas eu sei que eu preciso de um momento para mim, sem silêncio. O sucesso tem que dizer não. Tem que dizer não. Amém. E para encerrar, Camila, libera uma palavra aí para todas essas mulheres que estão nos assistindo e também dizer que é um prazer, você não tem ideia. Isso é um presente de Deus. Por receber você aqui no nosso Dreamcast. Então, se você puder liberar uma palavra aí para essas mulheres, para a gente finalizar. Meu Deus, que palavra, Senhor, que palavra, Espírito Santo. Eu acho que a maior palavra é entender que o teu passado não te define. Amém. O que você fez até aqui não define quem você vai ser amanhã. Do jeito que eu pude fazer nova a minha vida através de uma decisão. Um dia, diante de uma dor, de uma ameaça, eu te convido a me seguir e conhecer um pouco da minha história. Diante de uma dor, de uma ameaça, em uma área da minha vida. A vida era toda muito próxima, mas existia uma área que ela estava sob ameaça, o meu casamento. E diante daquele momento eu decidi dizer um chega para a mulher disfuncional que eu era, sem ter noção que eu era, tá? Eu não reconhecia. E eu comecei a construir uma nova história, através da cura da minha identidade, da cura no Senhor e nas minhas emoções. Foram 2 caminhos, emocionais e espirituais. Então, assim, o teu passado não te define. Não importa o que você viveu até aqui, não importa os erros que você cometeu, não importa o que fizeram com você ou o que você deixou fazer com você. Você pode fazer tudo diferente a partir de agora.
Você merece fazer tudo diferente. Então não abra mão de descobrir quem Deus te fez para ser. Não abra mão, se dedique com intensidade, com frequência, com constância, para tirar todas as mentiras que você acreditou ao seu respeito e descobrir quem você é santa, que você é sábia, que você é honrada, que você é virtuosa, que você é maravilhosa, que Deus te fez para grandes coisas. E tá cheio de gente no mundo esperando que você se levante e abra sua boca. Amém. Então é isso. Não abra mão de viver quem Deus te fez para ser. Uau. Só mais uma coisinha aqui pra gente encerrar. Para quem não sabe, nós estamos em Kansas City, né? Aqui a gente tem o privilégio de ter a casa de oração, que se chama IHOP. E você teve o prazer de conhecer ali hoje. Eu sei que Foi minha muitas única pessoas... missão em Kansas City. Eu não quis ir em outro lugar. Eu nem pesquisei outro lugar. Eu disse assim, eu quero botar meus pés naquele lugar. Porque E que seu você- marido maravilhoso me levou. São mais de 20 anos, se eu não me engano. 23, né? É a data do meu casamento, eu vi lá. Foi, Sério? foi 9 de setembro de 1999. Eu casei em dezembro. Então, É, 99. ela verdade. acabou de fazer 23 anos. Então, para quem não conhece, você indicaria o que você pode falar daquele lugar aí pro Brasil, pessoal? Olha, eu tive duas percepções, sendo muito verdadeira aqui, sem filtros, tá? Minha primeira percepção é que eu esperava uma casa cheia de adoradores. E tinha uma casa vazia. Mas aí eu entendi que muitas vezes o que está muito à disposição as pessoas não valorizam. Tá? Estou falando de um comportamento humano. Sim. E, por outro lado, eu entendo que nós no Brasil temos vivido um avivamento espiritual. Existe um fogo do Espírito dentro da casa de Deus. E que eu não tenho visto isso na América. Então, brasileiros que vivem no Kansas, vão tocar fogo naquele lugar. Precisamos incendiar essa nação. Vão tocar fogo naquele lugar. Sim. Vão levantar um clamor. Essa foi a minha primeira percepção. Sim. Quando eu entro na casa de Deus, eu amo ver uma casa lotada. E eu vi uma casa vazia. Ok? Porém, eu vi uma presença do Espírito Santo. Na paz daquele lugar. Eu vi uma paz naquele lugar. Eu consegui me conectar em oração. E assim, o Senhor falou comigo em cada passagem bíblica que estava pregada na parede. Em cada versículo, eu fui para lá só clamar pelo nosso Brasil hoje. Só para isso eu não fui para... Eu não orei pelos meus filhos, eu não orei pela minha empresa, eu não orei pelo meu casamento, eu não orei por nada, eu orei por nada. Eu só disse, Senhor, eu quero estar na tua presença e eu vim declarar sobre a minha nação. E aí, quando eu olhei aonde falava, para mim me conectou com respostas em relação à nossa nação. Então... toquem fogo naquele lugar. Amém. Povo de Deus que vive um avivamento aqui, encham aquele lugar da presença ainda mais e mais e mais. Amém. O Senhor espera, né? A manifestação da glória. Sim. Amém. Nós devemos glorificar o Senhor através do nosso posicionamento. Sim, claro. Então é isso. Amém. Foi um prazer Foi um estar aqui, prazer conversar te com conhecer. você. dividir Prazer é esse todo momento. meu. Vocês são Ah, lindas. Gratidão. Linda é você. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo. E logo, logo vai sair aí nas nossas redes sociais. Fiquem atentos. E é um prazer passar esse conteúdo para vocês. Muito obrigada. E eu já quero para colocar na minha rede social também para divulgar o projeto de vocês. Sim, muito Gente, obrigada. um beijo. Um Deus beijo, abençoe. Deus I love you. abençoe. Bye, bye. Tchau.